Meus irmãos, meus amigos, boa noite. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz. Que Ele possa nos proteger, nos amparar, nos orientar a cada instante. Que possamos nos colocar receptivo às suas reflexões, às bênçãos em nossas vidas. Que possamos sentir Jesus em nosso coração, Ele que para nós é o nosso modelo e guia, para que possamos segui-lo através da vivência do seu Evangelho. Ele que anunciou e nos trouxe o Consolador, a doutrina espírita, que nos convida a iniciarmos uma jornada de crescimento, uma jornada de renovação, uma jornada de plenitude. Aqui estamos para mais um trabalho nesta casa de oração, de acolhimento, rogando ao mentor desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, a equipe espiritual que se faz presente, que nos inspire, que envolva a cada um de nós em suas bênçãos de luz e que essas bênçãos alcancem outros corações que aqui não puderam estar. Aqueles também que irão nos acompanhar ao vivo pelo Facebook ou posteriormente nas redes sociais. Que Deus e Jesus abençoe a todos. O tema que fomos convidados para esta noite foi sobre os diferentes estados de alma na erraticidade. E o que é erraticidade? Erraticidade é o estado dos espíritos durante os intervalos de suas encarnações. O termo erraticidade se refere ao plano espiritual onde vivem os espíritos, as almas desencarnadas. Quando a gente vai ao Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, nós encontramos o registro da fala de Jesus, que é uma promessa, que é um consolo para cada um de nós, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito. Pois vou preparar um lugar. Depois que me tiver ido e que vos houver preparado um lugar, voltarei e os retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também aí estejais. Essa fala do Mestre está no diálogo que ele teve com os discípulos naqueles momentos finais de sua existência entre nós, quando ali ele se despedia e também fazia recomendações aos seus discípulos. Mas havia um discípulo que não tinha entendido bem e perguntou: mas para onde vais, mestre? Que caminho é esse que nós não conhecemos? E na sequência desse diálogo, Jesus responde, dá aquela resposta magistral que nós conhecemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Também é nesse capítulo 14 que Jesus anuncia o Consolador. E para nós entendermos melhor aquelas palavras de Jesus, quando ele disse: há muitas moradas na casa de meu Pai, vamos até o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3, Kardec coloca como título: há muitas moradas na casa de meu Pai. E no item 1, Kardec apresenta os versículos
de 1 a 3, capítulo 14, que está no Evangelho de João. Na sequência, Kardec coloca como título no item 2, diferentes estados de alma na erraticidade. Onde Kardec inicia deixando muito claro que a casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço, que oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento desses próprios espíritos. Kardec também vem nos falar que as palavras de Jesus podem se referir ao estado feliz dos espíritos, ou aos espíritos infelizes, aqueles que se encontram em sofrimento na erraticidade. E quem são esses espíritos? Ora, são aqueles que nos antecederam, que retornaram para o mundo espiritual depois da morte do corpo físico. Então, todos nós que aqui estamos encarnados, um dia voltaremos para o plano espiritual. E nos encontraremos na erraticidade, no plano espiritual. Felizes ou não? Vai depender das sementes que estamos plantando no jardim dos nossos corações. Como é que nós estamos aproveitando essa jornada, essa caminhada? Estamos caminhando com Jesus? Estamos servindo a Deus ou estamos servindo a Mamon? Reflitamos. Kardec nos esclarece. Sim, há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. E é interessante porque, por vezes, escutamos de alguns espíritas falar sobre a colônia espiritual, nosso lar, como sendo o céu, e o umbral como sendo o inferno, mesmo sabendo que o céu e o inferno não existem. Mas eu, quando desencarnar, eu quero ir para o nosso lar. Mas de jeito nenhum, Aurélio, não quero ir para o umbral. Só que outro dia nós estávamos assistindo uma palestra com Haroldo Dutra Dias. E ele, de uma forma muito bem-humorada, dizia que lá o umbral está sendo o melhor lugar para ir. Acredita nisso? Ele disse que o nosso lar está cheio, enquanto o umbral está vazio, porque aqueles que habitaram lá no umbral estão todos encarnados. Então, para a gente não temer, vamos para o umbral. Então, Haroldo, de uma maneira muito bem-humorada, nos convida à reflexão. E é claro, minha gente, que o céu e o inferno são estados de consciência. Aliás, a gente nem precisa estar desencarnado para nos sentir no céu. Há aqueles momentos de paz, que a gente se sente tão bem. Há também aqueles momentos que a gente se sente muito mal. Quem já ouviu alguém dizer assim, nossa, se eu te contar você não vai acreditar. A minha vida virou de cabeça para baixo, tanta coisa aconteceu esse ano, eu estou vivendo um verdadeiro inferno. Quantas vezes nós já ouvimos alguém falar algo parecido? Então são estados de consciência. E por isso a doutrina espírita nos convida a estudar, para a gente sair do estado de ignorância, para a gente ampliar o nosso entendimento, adquirindo conhecimentos. Então nós podemos entender a morada com várias nuances, e não só o estado do espírito que está encarnado, vivendo em um determinado mundo. Aliás, existem obras que não são espíritas e que
começaram a se referir, lá no finalzinho do século XIX, sobre a existência das cidades espirituais. E quem lembra de Arthur Conan Doyle, ele que criou aquele personagem, os mais, digamos assim, aqueles que têm um pouquinho mais de idade, né? Não vamos pegar pesado. Criador daquele detetive Sherlock Holmes. Quem lembra? Então ele, no seu livro História do Espiritismo, ele aponta Emanuel Swedenborg, o autor de importantes trabalhos sobre marés no campo da zoologia, da anatomia, das finanças públicas e política, um grande estudioso e conhecedor da Bíblia. Emanuel Swedenborg nasceu em Estocolmo, na Suécia, e desencarnou em Londres no ano de 1772. Ele tinha a faculdade de vidência e ele via com muita frequência cenas do mundo espiritual. Via pessoas desencarnadas que conhecera em vida. Inclusive, Swedenborg foi um dos primeiros médiums a descrever o ectoplasma como vapor aquoso caindo ao chão sobre o tapete. Mas enfim, Swedenborg, ele verificou também que o mundo espiritual se consiste de esferas e que cada um de nós, depois da morte do corpo físico, iremos para aquele lugar que melhor se adapte à nossa condição espiritual. Então essas informações, vejam só, elas chegaram bem antes das informações trazidas pela mediunidade de Chico Xavier. Ele descrevia cidades, casas, onde residiam famílias, templos, teatros, auditórios, onde os espíritos se reuniram. Então, algumas de suas obras, inclusive na área mediúnica, foram A Nova Jerusalém, Arcana Celeste, Sabedoria Angélica, Apocalipse, entre outros. E ele nos lembra o seguinte: no mundo espiritual, de modo nenhum mudamos com a morte. Então, não tem aquele que morreu para o mundo físico, virou santo, virou homem de bem. Mas tem um lugar, no nosso mundo físico tem um lugar, que eu vou dizer para vocês. Nesse lugar, na maioria das vezes, as pessoas, depois de terem morrido para o mundo físico, se tornam pessoas do bem. Sabe qual é? O velório. Quando a gente vai ao velório, geralmente aquela pessoa que morreu tornou uma pessoa de bem. Nossa, eu gostava tanto de fulano, às vezes nem falava com ele. Era uma pessoa boa. Fulano tinha os seus problemas, mas era uma pessoa do bem, era uma pessoa muito boa. Fazia muito bem. Lá a gente descobre as coisas que fulano fazia. Então é um lugar onde as pessoas morrem para o mundo físico e passam a ser boas. Aos olhos, aos nossos olhos, na maioria das vezes. Então ele nos lembra, no mundo espiritual, não mudamos com a morte do corpo físico. Voltamos ao mundo espiritual com os hábitos mentais adquiridos, com as preocupações, com os preconceitos. Ele vai dizer, não existe ali penas eternas. Aqueles que se achavam no inferno,
Eles poderiam trabalhar para sair daquela situação se tivessem vontade. Então nós aprendemos no Espiritismo que a morte do corpo físico não transforma ninguém. A transformação, ela acontece com o esforço que façamos para nos tornarmos pessoas melhores. Através do esforço que façamos para identificar aquilo que está dentro de nós e que precisa ser corrigido, consertado, reformado, transformado em nós. É quando prestamos atenção, passamos a analisar as nossas ações. Então, entramos num plano espiritual da mesma forma que saímos dele, com as nossas ideias, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com a nossa teimosia. Então, Allan Kardec, ele vai apresentar no livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, ele vai apresentar ali diferentes casos de alma na erraticidade. O que é que acontece? Kardec, ele analisou, ele reuniu aqueles estudos e chegou à conclusão que sim, há diferentes casos de alma na erraticidade, diferentes estados. E ali ele separou por perfil e ele classificou. E aí a gente vai trazer exemplos a partir do capítulo 7. No capítulo 7, intitulado Um Espírito Entediado. É um espírito que se aproxima do médium por espontaneidade e pede preces. Ele diz que está cansado de ficar perambulando de um canto para o outro. Isso está cansando a ele, porque ele já está nessa condição há mais ou menos 180 anos. Ele se encontra muito entediado. E aí o médium pergunta, o que fizeste na terra? Ele responde, nada de bom. E que condição, qual é a tua posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. E o que ocasionou o tédio? Ele respondeu, a consequência da existência. Mas aí, meus irmãos, ele nos traz uma lição ao dizer assim, o tédio é o filho da falta de obras. O tédio é o filho da falta de obras. Ele diz, eu não soube aproveitar os longos anos que vivi na terra. O tédio paralisa a vontade. O tédio, a falta de obras, provém da preguiça. E a preguiça é a mãe da ignorância. Então, o que ele está nos dizendo? Que quando a gente não aproveita o tempo que aqui estamos neste mundo físico, para fazer o bem, para nos melhorarmos, e ficamos ali adiando. Eu até gostaria assim, de participar de um estudo, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria de ler tal livro, mas toda vez que eu vou ler me dá um sono. Eu não consigo. E aí eu vou protelando, eu vou empurrando. Eu vou dando mais atenção às coisas do mundo. Mas se surgir uma festinha, está animado. Mas para as coisas espirituais fica colocando ali a dificuldade. E vai deixando, não, eu vou deixar para a próxima encarnação. Vai fazendo igual aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai deixando se levar, vai indo. E vai interiorizando estas palavras. Resultado, desencarna via um espírito numa condição entediada, né? E arrependido, porque olha para trás o que fez.
para o seu progresso evolutivo, né? E essa comunicação, ela foi dada por meio da psicografia, a escrita. E há um momento em que o médium pergunta por que a escrita dele muda com frequência, e ele responde: porque você pergunta demais. Eu estou cansado, eu estou entediado. Eu preciso de ajuda. E aí o guia espiritual do médium vai dizer que esses espíritos são aqueles que buscam a reencarnação, buscam a existência apenas para descontração, para divertimento. Então, muitos daqueles que estão entre nós e que estão voltando as suas atenções aos prazeres do mundo, aquilo que pode satisfazer. Eu só tenho essa vida, vou aproveitar. Eu não sei o dia de amanhã, e não lembra muitas vezes nem de fazer uma oração. Vamos ao capítulo 6, espíritos arrependidos. São aqueles espíritos que se encontram no mundo espiritual e que estão arrependidos por terem praticado o mal, por terem cometido alguns deslizes, crimes, estão lá arrependidos. E a gente destaca o caso do padre Verger. O padre Verger, ele foi condenado à morte por ter assassinado o bispo de Paris, no dia 3 de janeiro de 1857, no ano que foi lançado o Livro dos Espíritos. E a comunicação que ele dá só ocorre 7 anos após. Ele conta que estava ali arrependido, né, pelo ato praticado, por ter matado o bispo, mas que deixou-se levar pelo seu caráter, que não podia admitir ali, não podia sofrer humilhações. Ele dizia que sofria muitas humilhações. Meus irmãos, aprendemos no Espiritismo que ao infringirmos as leis divinas, não é Deus que vai nos condenar. Não é Ele que vai nos culpar, que vai apontar, é a nossa consciência que vai nos mostrar que infringimos sim as leis divinas. E aí a gente vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, item 3. Porque Kardec, ele deixa claro que cada infração à lei de Deus é uma ofensa que fazemos ao Senhor, uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos que saldar, teremos que pagar. Há também no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel, ele vai nos lembrar que é da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. Então, não adianta tomar remédio para dormir achando que o problema vai ser esquecido. Vai acordar com sono e com o problema ali do lado, que vai carregar enquanto não saudar. Então, o que ocorre? Quando há um arrependimento sincero, como foi o caso do padre Verger, ele passa a pedir uma proposta orientada pela espiritualidade para reencarnar e passar por uma expiação. Porque a expiação é um meio de pagar a dívida perante a lei de Deus. Depois, Kardec, ele reuniu ali no capítulo 5 do livro O Céu e o Inferno as mensagens sobre os suicidas. Aqueles que se encontravam em grande sofrimento na erraticidade. Então, aqui trazemos um caso
de um homem de mais ou menos 50 anos, que ele tinha se suicidado em um estabelecimento chamado Samaritana, em Paris. Depois ele dá a comunicação, depois do seu falecimento pelo suicídio, e diz: eu não sei onde eu estou agora. Dizem que eu estou vivo, mas eu sufoco no caixão. Então ele se sentia sufocado, ele se via ali sufocado no caixão. Mas naquele momento da reunião mediúnica que ele estava ali, ele se sentia aliviado. E é perguntado a ele qual o motivo dele ter suicidado. E ele toma um susto, ele disse: eu estou morto? Não, eu habito o meu corpo. Não sabes o que sofro? Eu estou abandonado, eu fugi do sofrimento para encontrar a tortura. Então vamos ver vários casos ali no capítulo 5 de diferentes estados de alma, na erraticidade, nessas regiões onde estão esses espíritos em sofrimento. Agora no capítulo 4, intitulado Espíritos Sofredores, destacamos aqui o caso do Novel. O espírito se aproxima do médium que conhecera em vida e diz assim: eu vou contar a você o que eu sofri quando morri. O meu espírito, retido ao corpo pelos laços materiais, teve grande dificuldade para dele se desligar. O que foi, para mim, a primeira e rude angústia. Então, o que aconteceu? Esse espírito estava desencarnado, porém, ele se mantinha ligado, preso ao corpo que estava em processo de decomposição. E ele dizia assim, que ele tinha morrido aos 24 anos e que a consciência do seu estado e a revelação das faltas por ele cometida em todas as existências feriu ele tão fortemente, tão de repente, que uma luz implacável clareou as suas mais profundas dobras da alma. E ele se viu nu, preso de vergonha. E ele vai dizer assim: o mortal pode sentir a torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas breves dores abrandadas pela esperança jamais poderão compreender as angústias de uma alma que sofre sem trégua, sem esperança, sem arrependimento. E nessa comunicação ele se sentia aliviado pela oportunidade que ele tinha ali de poder desabafar. E aí vemos, meus irmãos, a importância de uma reunião mediúnica na casa espírita. De forma séria, vemos a responsabilidade dos médiuns no trabalho da reunião mediúnica, onde devemos sempre trazer conosco nós médiuns. Quando Kardec nos fala, mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Devemos ter a consciência da responsabilidade que temos diante desses irmãos que necessitam tanto de nossa ajuda. Vamos ao capítulo 3, outro exemplo. Espíritos numa condição mediana. E aqui destacamos o caso do Joseph Bré,
que foi ali evocado por sua neta. E ele já inicia nos trazendo uma lição. Quando diz assim: expio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande, que leva em conta as circunstâncias. Eu sofro por não ter empregado bem o meu tempo na terra. Então ele já tinha ali a compreensão de que ele poderia ter aproveitado bem o seu tempo da terra e não o fez. E nós, que aqui estamos encarnados, que temos a luz da doutrina espírita, que temos todos os recursos para ampliar o nosso entendimento, que já temos o conhecimento de que não somos o corpo, nós somos espíritos habitando temporariamente o corpo físico. O que nós estamos fazendo do nosso tempo? Estamos nos dedicando mais às preocupações do mundo? Ou estamos aproveitando o nosso tempo para nos melhorar? Para buscar aquilo que está dentro de nós que precisa ser corrigido? Para ser um pouquinho mais paciente dentro de casa com aquele com quem convivemos? Para sermos mais tolerantes no trabalho? Estamos fazendo a nossa parte? Estamos fazendo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito? Estamos desejando ao outro o mesmo que a nós desejamos? Como estamos aproveitando o nosso tempo? Ele ainda vai nos lembrar ao dizer que para ser honesto diante de Deus, não basta não ter infringido as leis dos homens, mas é necessário não ter transgredido as leis de Deus. Quando transgredirmos as leis de Deus, nós vamos nos afastando desse amor, dessa lei que é a nossa verdadeira, que nos dá a verdadeira felicidade. Nos lembra os Espíritos na questão 614 de O Livro dos Espíritos, sobre a lei natural que é a lei de Deus. A única verdadeira felicidade do homem, porque indica o que ele deve fazer e deixar de fazer, e ele só se torna infeliz quando dela se afasta. Nós só nos tornamos infelizes quando nos afastamos das leis de Deus. Quando buscamos estar no mundo e viver no mundo. Viver para o mundo. Mas nós estamos no mundo, porém não somos do mundo. Nós estamos em experiência encarnatória. Como nós estamos aproveitando? Então, nesse caso, ele já tinha a consciência que estava desencarnado e que não tinha aproveitado bem o seu tempo. Então, esse espírito estava na sua condição de evolução mediana. E completando os diferentes estados de alma na erraticidade, Kardec apresenta no capítulo 2 os espíritos felizes. E aqui vamos destacar o caso do senhor Sanson. Quem foi o senhor Sanson? Amigo, companheiro de Allan Kardec, desde ali o início da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A sua comunicação se dá 3 anos depois. E ele, muito feliz, agradecido ali, por estar naquele diálogo com aqueles que tinham sido seus companheiros, ele vai contar que apesar de ter sofrido muito enquanto encarnado, no plano espiritual, ele estava numa condição ditosa, feliz. E por quê? Porque ele aproveitou bem o seu tempo. Ele aproveitou as suas lutas, as dores, as dificuldades, as provas, as aflições. Ele soube aproveitar, vendo em cada uma
dessas vicissitudes oportunidade de aprendizado. E ele dizia que se sentia renovado, revigorado por ter passado por todos os testes. Ou seja, ele entendeu que ele estava, enquanto aqui no mundo físico, ele estava como aprendiz, ele estava numa grande escola. Essa é a lição que ele traz para a gente. E todos nós estamos matriculados nesse planeta Terra. O nosso planeta é escola governado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos aprendizes. Assim como passamos de ano no colégio, na faculdade, nós aqui também estamos para passarmos a cada encarnação melhor do que quando aqui chegou. E para isso nós precisamos dos testes, das provas, precisamos enxergar essas vicissitudes como oportunidade de crescimento, de renovação, de elevação. Então Sansão era esse exemplo de espírito feliz, mas não puro. Tá? Não existiu no nosso mundo e o espírito puro, a não ser Jesus que esteve entre nós. Só Jesus que esteve entre nós é o exemplo de espírito puro, mas ele era um espírito feliz, que já tinha uma certa tranquilidade de consciência. Então, Kardec, ele reuniu ali no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, diversos casos de estados de alma na erraticidade. E nos apresentando um conceito espírita de que o céu e o inferno, quando ele coloca o título O Céu e o Inferno, ele nos apresenta um conceito espírita de que o céu e o inferno são estados de consciência. E que não tem nada a ver com o conceito de outras denominações religiosas que nós respeitamos. Então nós vamos aprendendo que há espíritos que eles nem se apercebem do estado que se encontram. E continuam nas casas, continuam fazendo as suas coisas e não para entender o que está acontecendo. Por que a família não fala com ele? Por que ninguém responde? Há espíritos que mesmo percebendo, continuam fazendo a sua maldade. Continua desejando o mal para o outro. Fica ali aguardando alguém, prestando atenção em alguém que esteja na mesma sintonia vibratória para chegar e ali abrir um processo, né, talvez de obsessão, por exemplo. Há aqueles revoltados que não querem ajuda de jeito nenhum. E há aqueles que se sentem libertos do corpo e vão procurar os amigos. Então as variações são muitas. Cada um está no plano espiritual ligado às suas emoções, aos seus sentimentos, às suas ideias, às suas teimosias que vivenciaram no plano físico. Cada um vive em companhia dos outros, na moradia psíquica que construiu para si. Somos seres, nós não podemos esquecer, em desenvolvimento. E podemos, se quisermos, mudar a nossa casa psíquica. Como? Nos melhorando. De bom modo acontece no mundo espiritual. Então nós somos influenciados e influenciamos de acordo com aquilo que ainda carregamos dentro de nós. E o que nos cabe fazer então? Construir uma casa, uma morada mais resistente, com ideais elevados. Jesus nos mostrou e nos mostra o caminho. E ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. E nós só seremos felizes quando estivermos sentindo, expressando, vivenciando os seus ensinos, os seus exemplos, o seu evangelho. Independente de crença. A pessoa pode até não ter crença nenhuma, não ter religião e fazer o bem.
ser uma pessoa boa. Independe. E a doutrina espírita não faz proselitismo. A doutrina espírita não está preocupada com números de seguidores. E isso é a nossa preocupação de hoje. A doutrina espírita nos mostra que seu objetivo é a formação do homem de bem. É nos tornarmos felizes, melhores, fazendo o bem, seguindo a regra áurea que Jesus nos ensinou. Façamos aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Então nós precisamos resolver a nossa relação com as leis divinas. Há um grande trabalhador da doutrina espírita que com certeza continua trabalhando no mundo espiritual, um grande divulgador, que a gente, eu e Soares particularmente, a gente admirava muito porque ele falava, os olhos dele sorriam o tempo todo, podia ser qual fosse o tema, os olhos dele sorriam. André Peixinho. E ele dizia que no dia que resolvermos a nossa relação com Deus, todos os problemas estarão resolvidos. Então resolvamos hoje, começando agora, a nossa relação com Deus, nos aproximando das suas leis, modificando aquilo que está dentro de nós. Sigamos nesse trabalho com Jesus e com Kardec, para nos encontrarmos em estados mais felizes aqui e ao retorno do plano espiritual. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Muita paz.